Esse vídeo é especialmente para as mães, pais e familiares de pessoas autistas que receberam seu diagnóstico apenas na fase adulta. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que eu vá fazer em toda a minha trajetória aqui de vídeos, porque é um vídeo onde eu vou falar como filha e vou dar conselhos como filha, algo que pode ajudar no seu relacionamento com seu filho, sua filha, né, pessoa autista. Você entender seu filho de uma forma melhor, você olhar para ele com outro olhar, ou talvez um olhar ainda melhor que você já esteja olhando. E eu sou uma pessoa muito religiosa, eu senti que eu deveria gravar esse vídeo falando sobre o que eu gostaria que meus pais soubessem, que os meus familiares soubessem, e principalmente o que eu gostaria que os pais e familiares de outras pessoas autistas soubessem, porque muitas vezes a gente não tem aquela comunicação tão aberta. E então eu tô aqui para que talvez seu filho, sua filha possa me usar como um instrumento para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é o autismo. O que eu gostaria que vocês soubessem é que a maioria de nós não culpa os nossos pais por questões do diagnóstico. Eu sei que muitos de nós tivemos desafios, né, entre família, eu sei que muitos de nós tivemos atritos e talvez um relacionamento que hoje em dia talvez seja um pouco abalado, mas a gente não culpa o fato dos nossos pais não terem descoberto sobre o autismo antes. Teria sido muito melhor a nossa vida? Com certeza teria sido, mas as informações, gente, se hoje em dia já são um pouco precárias, imagina muitos anos atrás. Eu tenho quase 33 anos, então eu fico imaginando como que eram as informações antigamente. Eu demorei em relação ao diagnóstico da minha filha, eu tive o diagnóstico dela com 2 aninhos, e mesmo antes ela já apresentava características, e eu não conhecia sobre autismo. Então, que dirá 30 anos atrás, 20 anos atrás? E eu imagino que muitos de vocês sempre perceberam alguma coisa, viam alguma coisa, mas eram desencorajados por outras pessoas pelo fato de que a informação não era tão precisa, né? Igual hoje em dia. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre o autismo em adultos, sobre o autismo, principalmente em mulheres, que a gente tende a mascarar um pouquinho mais. Então, tirem essa sensação de que, ai, tem um culpado. Eu sei que por vocês e por nós, né, todos nós gostaríamos de ver e ter essa resposta antes, teria ajudado muito, com certeza, tanto na criação, né, que vocês estavam buscando para nós, tanto no nosso relacionamento com vocês. Eu sei que tudo seria diferente, né, se a gente tivesse tido mais informação, mas agora não é a hora da gente procurar os errados, os culpados e nada, mas a gente quer melhorar o nosso relacionamento como um todo. Então esse é o primeiro conselho: não se culpe, não evite o assunto porque você fica com medo, com receio de que a gente vá culpar vocês. Não, esquece isso. O que a gente quer é um relacionamento melhor, a gente quer ajuda, a gente quer compreensão, inclusão, e tendo todo esse carinho em casa já vai fazer toda a diferença. O segundo conselho que eu quero dar para vocês é: tente conhecer de novo o seu filho. Agora que o seu filho, sua filha tem o diagnóstico, é natural que ele comece a se redescobrir. O que ele realmente gosta? Quais são os hobbies que ele realmente tem interesse? O que incomoda ele? O que não incomoda? Quais são os hiperfocos? Agora, com o diagnóstico, fica muito mais fácil a gente começar a verbalizar. Tipo, nossa, sabe aquela minha paixão por aquele seriado? Então, isso é um hiperfoco. Eu gosto muito disso. Não significa que eu esteja perdendo tempo quando eu estou assistindo esse hiperfoco. Significa que eu estou me acalmando. Significa que eu estou me regulando. Então fica mais fácil da gente se abrir com os nossos pais a partir de agora. Se abrir até mesmo com os nossos cônjuges, né, gente? Isso também vale para os cônjuges, com certeza. A gente poder ter essa confiança nas pessoas que estão ao nosso redor faz, nossa, empodera tanto a gente, sabe? Melhora a nossa vida. Tipo, é como se muito do sofrimento que a gente teve antes fosse, de certa forma, amenizado por a gente estar finalmente sendo entendido agora. Então, tente conhecer os interesses, tente aprender sobre os hiperfocos. Então, por exemplo, se o seu filho tem hiperfoco em livros, converse sobre os livros que ele está tendo hiperfoco. Se o seu filho tem hiperfocos em colecionar algumas coisas,
aprenda sobre aquilo, qual que é a graça, o que que ele vê naquilo, e muito provavelmente o hiperfoco seja um caminho muito bacana de você conseguir chegar até o seu filho, sabe? Se conectar de novo com o seu filho, que eu sei que muitos pais de autistas reclamam disso, essa conexão que foi se perdendo ao longo da vida. E essa é uma ótima maneira de você começar a se reconectar com ele. O terceiro conselho é você se comunicar de uma forma direta, de uma forma clara, sem rodeios, sem indiretas, sem comer pelas beiradinhas, sabe? Chegue e fale. Eu gosto assim, eu não gosto assim. Por que você fez isso? Eu me senti assim. Quando você age assim, eu me sinto assim. Quando eu ajo assim, você se sente assim? Entende que falar de uma forma mais clara e mais objetiva pode evitar muito conflito? Muitas vezes, eu percebo que as pessoas estão, como posso dizer, tipo, querendo chegar num ponto, mas ao invés de elas chegarem naquele ponto direto, elas ficam comendo pela beiradinha, ficam dando indireta e aquilo vai me irritando e aí eu vou querendo evitar aquele assunto. Então só chegue e fale. Seja claro, não precisa ser grosso, estúpido, nada, não. Mas chegue e fale, filho, eu tô me sentindo assim, filho, aconteceu isso, filho, é assim. Vai ser muito mais fácil. E ainda em relação a isso, tente ver qual que é a melhor maneira de você se comunicar com o seu filho. Às vezes pode ser de forma verbal, né, conversando mesmo, mas às vezes pode ser através de uma cartinha, às vezes pode ser através de uma mensagem de texto, pode ser uma mensagem de WhatsApp, um recadinho. Tente ver alguma forma que o seu filho, a sua filha, ele consiga se abrir mais com você, porque talvez na hora de vocês estarem conversando de forma verbal, talvez o filho não consiga falar de forma clara tudo que ele pensa ou tudo que ele sente. Então, por mais que não seja uma forma que você esteja acostumado, tipo, eu não gosto de digitar, mas se é aquela forma que vai fazer com que o seu filho se abra com você, não vale a pena tentar? Não vale a pena você se esforçar um pouquinho para que vocês tenham essa relação melhor? O quarto conselho é respeite as necessidades sensoriais do seu filho. Sabe quando você quer muito, muito, muito que o seu filho venha dar oi para todos os convidados naquela festa? Ou que o seu filho fique durante a festa inteira ali ouvindo aquelas músicas? Tente compreender que para ele é um esforço muito maior do que qualquer outra pessoa ali está fazendo. Tá? Então, as pessoas estão ali conversando, aquilo é algo natural para as pessoas típicas, mas para uma pessoa atípica, estar num ambiente muito barulhento, ou estar num ambiente com muitas pessoas, ou muitas luzes, pode causar um desconforto tão grande, mas tão grande, que a pessoa não vai curtir, ela não vai estar feliz ali. Então, o que eu posso indicar é que, digamos que você queira que seu filho ou sua filha participe de um evento que para você é muito importante. É claro que a gente não está aqui para usar o autismo como uma desculpa, mas é para os dois se encontrarem no meio, tá? Então você, pai, mãe, familiar, marido, né, esposa, você conseguir entender e, poxa, tô entendendo que isso não faz bem para ele, mas a pessoa autista também entender, isso é importante para essa pessoa, então eu vou me esforçar e vocês conseguirem entrar num acordo, né? Então, por exemplo, você tem um evento ali igual eu citei, que é muito importante para você. Converse com seu filho, sua filha, seu cônjuge e tal, e explique, é muito importante a sua presença para mim, então por isso eu não ligo se você for e ficar 10 minutos e já for embora, ou eu vou entender se você for lá e ficar com abafador, ou eu vou entender se você for e ficar num cantinho, sabe? Mostre que você entende as necessidades da pessoa, porque não é frescura. Não é má vontade. Nós amamos os nossos familiares. Nós queremos deixar os nossos familiares felizes também. Só que às vezes é muito difícil pra gente. E a gente sabendo que os nossos familiares estão entendendo o nosso ponto, dá mais força pra gente fazer um pouquinho a mais. O próximo conselho é estimule a independência. É muito comum nós autistas a gente ir se apegando a uma pessoa porque a gente sabe que aquela pessoa vai fazer algo que a gente não se sente muito confortável. E é claro que é extremamente importante, né, vocês respeitarem
o fato de que a gente não consegue fazer determinadas coisas, de que para a gente é extremamente ruim, mas estejam lá para dar esse apoio, né? Então, por exemplo, eu tenho pavor de falar no telefone e meu marido sabe disso. E muitas vezes eu tenho esse apoio, a maioria das vezes, né, eu tenho esse apoio dele em relação a falar no telefone por mim, então isso é algo que me ajuda muito. Mas tem outras coisas que ele consegue me incentivar a fazer sozinha, né? Então, por exemplo, Violet, me ajuda, leva esse carro para trocar o óleo. Eu não tenho a menor ideia do que fazer, de como fazer. Então, mas é algo importante para eu saber. Se ele não estiver aqui, eu vou precisar me virar, eu vou precisar fazer sozinha. Então, o que ele vem e faz? Ele vem, explica, ele mostra, você vai chegar lá, você vai falar isso, isso e isso, você vai deixar o carro assim, 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 você vai perguntar isso, isso, isso. Se ele te perguntar isso, você fala isso. Então, eu vou pro lugar muito mais preparada. E ter esse preparo é muito melhor do que só falar, só vai lá trocar o óleo do carro, enfim. É só pergunta lá. Não, não é só pergunta lá. Pra gente é muito mais difícil. Então, como vocês puderem ajudar e ajudar a gente nessa questão da independência, mas também ajudar a gente quando a gente tiver as nossas dificuldades, a estarem juntos, né? Isso vai ajudar demais. Eu não gosto de fazer coisas sozinhas. Então, por exemplo, ir no banco, e até mesmo ir no mercado. Eu não gosto de fazer coisas sozinhas. Então, eu sempre fico feliz quando alguém da minha família se propõe a ir junto comigo. Mas também super gosto e entendo quando alguém não pode ir comigo, mas me explica e mostra preocupação em poder me ajudar e mostrar e estar ali do meu lado. O próximo conselho é para vocês ajudarem nas questões de habilidades sociais. Eu posso dizer que eu sempre tive essa dificuldade com habilidades sociais, mas durante a minha vida, meus pais me ensinaram muitas vezes a como agir em determinados momentos. É claro que eles nem tinham ideia, né, do autismo, mas eles puderam me ajudar em alguns momentos do tipo, Violet, quando alguém te der oi na rua, você pode falar isso, isso e isso pra pessoa. Ou Violet, se a pessoa cumprimentar você e falar que a tua blusa é bonita, responda assim, 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 fale assim. Às vezes a gente não faz algo por falta de preparo, por falta de um repertório. A gente realmente não sabe como fazer. Não é que a gente tá sendo grosso, não é que a gente não quer dar oi pra aquela vizinha, não é que a gente não quer conversar com aquele parente, a gente só não sabe o que falar, como puxar o assunto, o que falar, o que desenvolver. Então, se vocês vierem e explicarem, olha, a tia Rose gosta muito quando você pergunta dos cachorrinhos dela. Então, quando ela vier falar com você, pergunta já dos cachorros e ela vai ficar falando dos cachorrinhos dela. Ou a tia Mariazinha gosta quando ela ama falar dos filhos dela. Então, quando ela vier falar com você, pergunta dos filhos dela, ela vai ficar falando dos filhos, sabe? Então, ajude a gente a ter repertório para falar com determinadas pessoas, para falar em determinadas situações. Isso também vai ajudar bastante a gente. O próximo conselho é ainda em relação ao hiperfoco. Eu comentei com vocês que o hiperfoco é uma maneira de vocês se conectarem, né, com a pessoa autista. Mas uma outra coisa importante, gente, é que em relação ao hiperfoco, muitas vezes, como é algo que às vezes é só a gente que gosta, a gente pode ser taxado de chato, de inconveniente, de nossa, só sabe falar sobre isso. E a gente se sente muito frustrado, às vezes, de não ter com quem conversar sobre as coisas que a gente gosta, sobre as coisas que fazem bem pra gente. Então você, como mãe, pai, familiar, cônjuge, seja você essa pessoa que a gente possa conversar um pouquinho a mais, né? A gente percebe, assim, principalmente nós adultos, eu acho que a gente vai aprendendo com as controvérsias aí da vida, que nem sempre as pessoas querem saber o que a gente tem para falar. Mas se a gente puder ter esse aconchego em casa, pelo menos, já vai ajudar tanto a gente, porque falar sobre um hiperfoco nosso faz bem pra gente. Falar sobre o hiperfoco acalma a gente, regula a gente. Então, a gente saber que a gente tem esse apoio em casa, que muitas vezes pra fora a gente não consegue encontrar, a gente não vai ter, já ajuda a gente a enfrentar o dia a dia. E o próximo conselho é: tente sempre dar o seu melhor para cumprir com os combinados. A gente tem uma rotina, às vezes, muito estabelecida na nossa cabeça, e quando algo muda, nossa, é muito difícil lidar
com essas mudanças. Para outras pessoas, é algo assim, elas vão se sentir frustradas, claro, com algo que não deu certo, mas elas vão conseguir encontrar uma solução de uma forma mais rápida. Já a gente, é como se a gente não conseguisse ver aquela luz no fim do túnel, então fica tudo muito impossível, fica tudo muito difícil, a gente vai se sentindo angustiado. Então, quando você precisar mudar um plano, quando algo não der certo, ou quando alguma coisa que não dependa de vocês, mas algo que saiu fora do plano e você tá vendo o seu familiar ali nervoso, tente ajudar essa pessoa a encontrar a luz no fim do túnel. Primeiramente, tenta esperar essa pessoa se acalmar, claro que às vezes não adianta falar, né? A gente vai ficando mais nervoso, mas tenta ajudar a gente a ver o que a gente não tá conseguindo ver. Porque a gente realmente não consegue ver, é como se, tipo, tudo apagasse e aquele problema ficasse fixo ali na nossa frente e a gente só ficasse olhando aquilo e a gente não conseguisse sair. Então, vocês conseguindo verbalizar algo que a gente não tá conseguindo ver pode ajudar demais. E isso também entra no meu próximo conselho, que é em relação às crises. Muitas vezes a gente não quer chorar, muitas vezes a gente não quer ficar nervoso, muitas vezes a gente não quer perder o controle, mas acontece, tá? Às vezes é inevitável e por mais que a gente tente se controlar, se segurar, aquilo vem tão forte e acaba, né, desestruturando tudo. E existem 2 tipos, né, de crises muito comuns no autismo. Uma é o shutdown e a outra é o meltdown. O shutdown é quando a pessoa se desliga. Ela vai ficar no mundo dela, ela vai ficar parada, né, total. Muito provavelmente ela vai pro quarto dela, ficar na dela. Respeite. Aceite esse momento, aceite esse tempinho. Eu sei que às vezes a gente quer... eu preciso saber o que tá acontecendo, mas calma. Deixa a pessoa respirar, deixa a pessoa se recuperar, porque não claro que muitas vezes seria muito fácil a gente só falar, eu quero falar sobre isso, vou lá e falo, mas às vezes a gente precisa só se desligar, só se desconectar, para tudo voltar, né, o nosso corpo, nossa mente voltar a funcionar. E outro tipo de crise é o meltdown, que é quando a gente grita, se esperneia, chora muito. Tem muitos autistas que podem até ser agressivos com eles mesmos, agressivos com os outros, grosseiros. E muitas vezes a gente não, né, os autistas não querem ser assim, não querem agir dessa forma, mas aquela situação desencadeou algo tão profundo que é a única maneira que teve de soltar. Então, o conselho que eu dou em relação a isso é quando o seu filho, o seu familiar estiver bem, converse com ele e pergunte, filho, filha, quando você estiver numa crise, como você gostaria que eu agisse? Você quer que eu esteja do seu lado? Você quer que eu te dê um tempo? Você quer que eu converse, fique falando palavras de conforto? Você quer que eu só fique quietinho do seu lado? Você quer que eu te abrace? Você quer que eu te envolva com um cobertor para pressionar você? Você quer que eu te leve correndo para um ambiente mais escuro? Você quer que eu pegue o seu fone abafador? O que você quer que eu faça quando você estiver numa crise? E quando essa pessoa estiver bem, ela vai conseguir provavelmente verbalizar um pouco melhor. Se ela não conseguir na primeira vez, nas próximas vezes, ela vendo vocês preocupados, é claro que com o tempo ela vai conseguir verbalizar o que ela espera nesses momentos. Tá, gente, não é frescura, não é grosseria, não é que a gente não ame, é só que às vezes a sobrecarga tá tão grande que o nosso corpo só age e a gente só vai reconhecer aquilo depois, a gente só vai ver depois que a gente tá calmo. E às vezes, vocês tentarem conversar, ou brigar, ou discutir, ou querer ensinar algo, dar uma lição de moral num momento desses, vai só afastar o relacionamento, vai só afastar essa ligação, porque às vezes, tanto de um lado quanto de outro, a gente pode falar algo que vai magoar, né, um ou outro. Então, dê um tempo pra pessoa, deixa a pessoa respirar e voltar. E aí, a hora que, né, as coisas estiverem ficando mais calmas, vocês conversam, você dá o seu conselho, você fala o que pensa, né, e ouve principalmente, que é o mais importante. O próximo e último conselho é: esteja aberto a aprender, esteja aberto a conhecer mais, esteja aberto a entender, a defender, a estar do lado. Gente, nós
Muitas vezes a gente se sente sozinho, muitas vezes a gente se sente estranho, a gente se sente esquisito, a gente se sente como se ninguém entendesse a gente, como se ninguém amasse a gente. A gente passa por todos esses sentimentos, por todos esses pensamentos, mas no fundo, se a gente sabe que alguém da nossa família tá ali por nós, sempre vai dar aquela pontinha de confiança, aquela pontinha de não tô sozinho, aquela pontinha de não vou desistir porque tem alguém que acredita em mim. E olha, eu prometo que vocês fazendo um esforço ainda maior, que eu sei que vocês fazem um grande esforço, mas vocês fazendo um esforço ainda maior para ter um relacionamento melhor com seus familiares autistas, para ter um relacionamento de mais compreensão, de mais aceitação, vai ajudar muito, vai melhorar muito o relacionamento e, consequentemente, todo mundo vai ficar muito mais feliz. Deixa aqui embaixo nos comentários se tem algum outro conselho que você gostaria de dar para pais, para mães, para familiares, cônjuges, que eu tenho certeza que será muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e até a próxima. Tchau!